Olá, professores. Nós organizamos esse vídeo para conversar um pouco sobre o caderno de Ciências Naturais, o primeiro caderno de Ciências Naturais para 2022, mas antes disso eu gostaria de desejar boas-vindas para esse ano letivo que se inicia, agradecer por você estar trabalhando com a área de Ciências Naturais. Você tem o grande desafio de conquistar as crianças e de encantar as crianças com as transformações, as interações e as percepções que a gente precisa mostrar para eles que tem na natureza. Então esse é seu desafio esse ano, encantá-los com as transformações que a natureza é capaz de fazer. Então esses vídeos eles foram organizados para falar um pouco sobre esse caderno, visto que a gente não teria um tempo suficiente para fazer aquelas formações mesmo presenciais ou até pelo próprio Meet. Então, por isso que eles foram organizados dessa forma, tá? Mas antes disso, eu gostaria de ler um trechinho, né, uma frase de Paulo Freire que tem tudo a ver com esse início, né? Que é bastante conhecido, mas que é sempre bom refletir sobre eles. O primeiro diz assim: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E um outro trechinho, que não é do Paulo Freire, é de Baltazar Morales, ele diz assim: não há mestre que não possa ser aluno. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês agora nesse início de ano, que a gente possa ser, antes de mais nada, aluno. E quando a gente se coloca na posição de aprendiz, a gente está sempre aprendendo coisas novas e vivendo novas experiências. Então, que cada momento com as crianças, que cada momento de formação, que nesses momentos que vocês estiverem lendo os cadernos de ciências, vocês se coloquem na posição de aluno. Porque quando a gente é aluno e a gente aprende, e quanto mais a gente aprende, melhor seres humanos somos e melhor professor seremos, né? E para começar a discussão sobre esse caderno, eu trouxe também mais uma frase de Paulo Freire que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Então, nesse momento que eu estarei passando para vocês as atividades e explicando um pouco sobre isso, e consequentemente vocês farão isso com os estudantes de vocês, pensem dessa forma, né? Nós não queremos transferir conhecimento, nós queremos criar possibilidades para que cada criança crie a sua própria forma de aprender, que construa a aprendizagem, né? Então, os cadernos de ciências vêm com essa perspectiva de construir o conhecimento junto com as crianças, de aguçar a curiosidade, de levá-los a perceber o meio onde eles vivem e o que tem de coisas boas e o que tem de elementos ruins, e eles serem agentes transformadores desse meio, né? Essa é a nossa intenção, tá? Então, antes de passarmos para o vídeo do caderno propriamente dito, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês. Vocês receberão junto com esse vídeo um material que também vai em anexo e não está no formato do caderno, mas ele está em um formato mais simples, que quando ele foi elaborado, que tem, além das atividades, tem alguns comentários que estão escritos de vermelho, que é para ajudar o professor a entender a intenção da atividade. Eu vou falar um pouco no vídeo, mas é sempre bom ter o material junto no dia a dia, conforme vocês estiverem trabalhando cada uma das atividades, né? Enfim. Esse caderno ele tem a duração de 2 meses, né? Ou seja, ele foi feito para o primeiro bimestre, tá? Vocês também receberão os conteúdos e os objetivos, que eu vou apresentar para vocês também, mas que vocês precisarão deles para fazer o registro no RCO, né? Junto com isso, vocês também receberão um material em anexo. Esse caderno ele tem um diferencial nos anexos. O anexo não está indo junto com o caderno. Esse anexo vai ser enviado à parte, então cada professor vai construir esse anexo conforme a necessidade da sua turma, tá? Então vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo que eu vou apresentar agora logo em seguida para vocês, quais os anexos de todos os anos, e a partir disso vocês elaboram, vocês confeccionam conforme a necessidade da sua turma, tá bom?
esses são os anexos que vocês receberão à parte dos cadernos de ciências. E eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, que serão melhor explicados no vídeo de cada ano. Para o primeiro ano, nós temos um jogo da memória. Esse jogo da memória ele foi organizado pequeno e que pode ser jogado em duplas ou em trio, mas também fica a critério do professor fazer ele de forma coletiva, ampliar as imagens, enfim, o professor pode organizar da melhor maneira que atenda às necessidades da sua turma. E cada uma dessas imagens tem uma função que serão discutidas no caderno. O segundo ano também é um jogo da memória, que da mesma forma ele pode ser ampliado e feito de forma coletiva, e ele já vem com a explicação. Então tem as imagens e a explicação aqui de cada um dos animais. O terceiro ano vem somente esse anexo, que pode ser usado esse próprio material, mas o professor pode pensar uma outra forma também, e ele é uma atividade em que as crianças vão confeccionar um jogo da memória da cultura indígena. Para o quarto e quinto ano, eles vão começar o caderno com esse jogo do tabuleiro, que tem a explicação, o jogo e as cartinhas do jogo. Então, os 2 anos iniciam com este jogo. E o quinto ano ainda terá algumas fichinhas de vídeos, né, que eles podem acessar pelo QR Code, que tem alguns questionamentos, e a partir desses vídeos os grupos farão algumas atividades que já estão relacionadas ali na cartinha. Então, cada um dos cadernos, ele inicia com um texto, né? Então, ele tem um texto, porque nós vamos falar um pouco sobre a cultura indígena no caderno, das 3 áreas que compõem esse caderno, mas nesse caso, né, a gente vai falar um pouco sobre a cultura indígena, da relação da cultura indígena com o meio ambiente, tá? E para a gente falar um pouco sobre isso, nós convidamos o professor doutor Eloy Correia dos Santos, né? Ele carinhosamente escreveu um texto para a gente, ele estuda sobre isso, ele tem bastante conhecimento sobre a cultura indígena, e ele escreveu esse texto inicial do caderno para subsidiar tanto você, professor, professora, como também as discussões que você possa vir a ter com as crianças na sala de aula, tá? Vocês também terão ainda nesse mês de fevereiro uma formação com todas nós da Multiáreas, né, com a Marise, a Sandra, a Luciane no Sol e comigo, que a gente precisa falar um pouco sobre essa cultura indígena e a gente precisa desmistificar e quebrar alguns estereótipos que existem sobre os indígenas quando a gente fala deles. Mas eu gostaria de ler com vocês esse primeiro material, esse primeiro texto, né? E vocês terão outros momentos nas aulas no material que vocês receberão, que vocês conversarão com a Sandra, com a Marise e com a Luna Sol também, tá bom? Então pegue aí o seu material, o caderno, eu tenho ele já, o caderno pronto, mas se você não tem ele, veja o material impresso que você, em PDF que você recebeu, que esse texto está lá para você acompanhar a leitura aqui que eu vou fazer, tá bom? Jogos e brincadeiras da cultura e tradição indígena. Olá, amiguinhos! É com muita satisfação que apresentamos este caderno de atividades pedagógicas para auxiliá-los na sua aprendizagem. Neste material, produzido com muito carinho, vocês encontrarão uma série de atividades que trazem a sabedoria, a tradição e a cultura dos povos nativos do Brasil, através de jogos e brincadeiras indígenas. Os povos originários brasileiros têm muita contribuição na formação do nosso povo, não apenas com palavras como Curitiba, Piraquara, Tamanduá, abacaxi e muitas outras, como também em muitos hábitos alimentares, costumes, crenças, enfim, a cultura brasileira em geral. Mas para início de conversa, vamos tratar de uma questão polêmica, o nome índio. Vocês vão perceber, né, um parênteses aqui do texto, que a gente não está usando o nome índio, a gente está falando indígena, né, e isso tem um motivo que a gente vai só conversar com vocês. Nesse texto a gente traz algumas informações e em outros momentos a gente também vai conversar com vocês. Segundo os dicionários da língua portuguesa, essa palavra significa nativo, natural de um lugar. Mas a explicação histórica usual dos livros didáticos é que esse nome foi dado aos primeiros habitantes do continente americano no processo de colonização. A história, como era contada no passado,
dizia que esse nome foi dado por causa de alguns navegadores que se perderam e chegaram no nosso continente, pensando estar em outro lugar. Segundo a história oficial, o navegador italiano Cristóvão Colombo, em nome da coroa espanhola, empreendeu uma viagem em 1492, partindo da Espanha rumo às Índias. Castigados por fortes tempestades, a frota ficou à deriva por muito tempo, até aportar em uma região continental que Colombo, num primeiro momento, imaginou que fosse as Índias. Dessa forma, os habitantes encontrados no novo continente foram chamados genericamente de índios. Hoje sabemos que a história não foi bem assim. As Américas e o Brasil não foram descobertos, já que eram habitados por povos que há muito tempo viviam ali. Cada indivíduo nativo pertence a um determinado povo, com uma cultura própria e uma etnia identificada por uma denominação própria, ou seja, a autodenominação, como é o exemplo do povo Guarani, Ticuna, Caigangue, Terena, entre outros. Segundo a Organização das Nações Unidas, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização, o que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmo distinto de outros setores da sociedade e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, com base na sua existência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Mas, reconhecendo a importância da construção de uma identidade comum, esses povos chegaram ao entendimento de que poderiam aceitar o nome de povos indígenas ou nativos brasileiros, ou ainda povos originários. Com isso, fortalecendo os laços que os une, articulando e viabilizando a demarcação territorial de todos os povos nativos deste continente. Então, acabamos de aprender que não devemos utilizar o nome índio, mas sim indígenas ou povos nativos. Muitos de nós possuímos ancestrais indígenas, ou seja, temos em nossa árvore genealógica algum parente descendente dos povos originários. Mas o que poucos sabem é que diversas brincadeiras, jogos, danças e cantos foram passados de geração em geração e fazem parte da cultura popular brasileira. São heranças dos povos indígenas. Podemos citar exemplo de peão, peteca, arco e flecha, zunidor, perna de pau, jogo da onça e muitas danças e cantos que estão presentes em nosso folclore, em nossas brincadeiras, enriquecendo a cultura brasileira, sendo repassados de geração em geração, como uma herança que pertencem a todos nós. Esperamos que vocês estudem e se divirtam com essas atividades, que busquem trazer um pouco daquilo que podemos ter com os povos indígenas, que além de serem os verdadeiros donos dessa terra, são os guardiões da sabedoria são os guardiões da natureza e da sabedoria dos ancestrais. Professor Dr. Eloy Correia dos Santos. Então, esse texto é um texto introdutório do nosso caderno. Vocês também deem uma olhadinha nas atividades de História e Geografia, porque eles também vão falar um pouco sobre isso. E nós vamos falar mais especificamente no caderno de Ciências sobre os guardiões da natureza, que são os indígenas, e o quanto eles têm a nos ensinar sobre essa preservação e conservação da natureza. Tá? Então, eu desejo a vocês boas-vindas, que 2022 seja um ano de muitas bênçãos, de muitas realizações, e que a gente possa junto trabalhar a área de ciências naturais e encantar os nossos estudantes, tá bom? Vamos então para a explicação dos cadernos. Esse é o caderno do 4º ano, e eu quero apresentar para vocês os conteúdos que serão trabalhados nele. Então, aqui, o sistema biótico e abiótico nas cadeias e teias alimentares, o ser humano na teia e cadeia alimentar, então o ser humano enquanto ser consumidor, nessa posição, né? O ser humano nas teias e cadeias alimentares. Né? Então, esses 3 conteúdos do próprio 4º ano, e
eu peguei um conteúdo do terceiro ano que vem complementar e vem ajudar a explicar melhor algumas atividades que é do terceiro ano, né? Que é o conteúdo de a relação de interdependência entre os elementos abióticos e bióticos, ecossistemas, né? Eu gostaria de falar duas situações aqui dessa lista de conteúdos. Primeiro, sobre teias e cadeias alimentares, né? Por que aparece cadeias e por que aparece teias alimentares nos conteúdos? No terceiro ano, a gente trabalha, até o terceiro ano, a gente trabalha essa inter-relação e a gente fala um pouco de cadeia alimentar. Mas no quarto ano, a gente já introduz um pouco da complexidade que são as teias alimentares, né? Quando a gente fala da cadeia alimentar, a gente está pegando um recorte da teia alimentar, porque a teia alimentar são relações muito maiores do que, por exemplo, aquela imagem que a gente sempre usa, que é o sapinho que vai comer o inseto que vai comer a planta, e depois, né, antes do sapinho lá, o gavião que come o sapo. Então, o gavião que come o sapo que come o inseto que come a planta. Então, isso é só um recorte de relações muito maiores que existem ao redor deles, né? Quais outros predadores do sapo? Quais outros predadores daquela planta, por exemplo? Enfim, outras relações que existem. Então, teia alimentar é um recorte, cadeia alimentar é um recorte da teia alimentar, que é muito maior. Então, no quarto ano, a gente já começa a falar um pouco das teias alimentares, né? Então, a gente vai falar de maneira em recortes e de maneira mais complexa para o quarto ano. E eu trouxe aqui o conteúdo do terceiro ano, né? E a gente pode fazer isso, vocês devem estar se perguntando por que eu fiz isso. Em qualquer tempo a gente pode fazer isso se a gente sente a necessidade de retomar algum conteúdo. Mais do que nunca, como 2020 e 2021 eles viveram esse processo distante da mediação do professor, que é tão importante para que eles entendam e para que a aprendizagem aconteça de forma mais sistemática e que a gente garanta um pouco mais, né, da aprendizagem das crianças. Eu retomei alguns conteúdos, isso eu fiz em outros momentos também, para a gente fazer uma relação maior, para a gente complementar algumas atividades importantes. Por exemplo, quando a gente fala dos ecossistemas, ecossistema não é um conteúdo tranquilo de se trabalhar sem a mediação do professor, sem o professor estar fazendo um experimento ali, e mediando e interferindo. E a gente trabalhou esse conteúdo com essas crianças que hoje estão no quarto ano, que ano passado estavam no terceiro, de forma distante, né? Então, para a gente garantir que eles entendam um pouco mais sobre isso e entender essa relação vai ajudá-los a olhar para o meio ambiente e perceber as relações existentes. Então, é bem importante que eles entendam isso, tá? Então, os objetivos. Reconhecer que o ambiente é formado por componentes vivos e não vivos, relacionados entre si. Então, a gente também continua trabalhando componentes vivos e não vivos e que eles estão relacionados entre si. Compreender que as ligações entre os sistemas bióticos e abióticos ocorrem por meio de teias e cadeias alimentares. Reconhecer a posição do ser humano na teia e cadeia alimentar enquanto consumidor. Entender que os seres vivos, muito mais do que os demais seres vivos, modificam e transformam. Entender que os seres humanos, muito mais que os demais seres vivos, modificam e transformam o ambiente onde vive. Então, essas relações humanas, as ações humanas que interferem e modificam o meio ambiente, né? Reconhecer que diversas atividades humanas afetam a biodiversidade, colocando em perigo o equilíbrio ambiental do ambiente dos ecossistemas. Identificar as atividades humanas que afetam a biodiversidade e propor alternativas de superação. E o último, compreender que um ecossistema é formado por um conjunto de sistemas vivos e não vivos, em constantes interações e transformações. Então, a gente vai falar bastante do ecossistema aqui ainda para eles, né, que é para garantir uma melhor sistematização. Essas primeiras questões são questões disparadoras. Se você trabalha com o primeiro, segundo e terceiro ano, ou com algum desses anos, você vai ver que elas são bem parecidas, porque eu fiz essas questões disparadoras para todos os anos.
Porém, para o quarto ano, eu dei uma ampliada, algumas situações ali para propor que eles registrem algumas percepções deles, algumas curiosidades deles, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente não vai trabalhar os conteúdos, esses conteúdos propriamente dito. A gente não vai olhar para a atividade e falar, essa atividade se trata daquele conteúdo do sistema biótico e abiótico. São atividades disparadoras, como diz a própria questão número 1 ali. São atividades introdutórias, para eles perceberem, porque se a gente não levá-los a perceber essa natureza, esse meio ambiente ao redor deles, as atividades vão ficar vazias, a gente não vai ter eles prestando atenção nas atividades, né? E só para a gente reforçar, as aulas de ciências, sem a curiosidade da criança e sem essa atitude de investigação, é uma aula que pode se tornar chata, pode se tornar maçante, porque as crianças não vão fazer relação com aquilo que eles estão vivendo e com o conteúdo que você está propondo ali para eles, né? Então a gente precisa aguçar isso neles, e as primeiras atividades, a 1 e a 2, se não me engano, elas vão falar sobre isso, tá? Daí você pode registrar esse conteúdo aqui para essas atividades introdutórias, tá? Que é essa relação de interdependência entre os elementos bióticos e abióticos ecossistemas, que a gente vai falar sobre isso mais indiretamente, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui o conteúdo e vamos lá. Então, as perguntas. O que se estuda nas aulas de ciências naturais? Por que é importante entendermos os fenômenos que acontecem na natureza? Você é uma criança curiosa? Tem alguma curiosidade sobre como acontecem as coisas na natureza, no céu, no seu corpo? Nós estamos falando de crianças que já estão entrando na pré-adolescência ou quase entrando na pré-adolescência, então eles podem perceber transformações no seu corpo que pode trazer para a discussão. Você sabia que além dos seres vivos, como os animais, as plantas e nós, seres humanos, há outros que não vemos? É nas aulas de ciências naturais que vamos tentar responder e estudar tudo isso. Claro que eu fiz essas questões uma em seguida da outra, mas vocês vão fazer uma questão, vão conversar com as crianças, vão ouvir as crianças, vão anotar algumas percepções que vocês acreditam que sejam importantes, né? Que são as primeiras percepções, é aquele primeiro conhecimento que a gente tem da turma, né? Inclusive, quais são as curiosidades deles, quais são os interesses dessas crianças, tá? Então, essa aqui que pode durar uma aula ou no máximo 2, né? Dependendo da dinâmica da turma, tá bom? Da curiosidade, do envolvimento da turma. Você sabia que tem ciência em tudo que fazemos e temos? E você tem alguma curiosidade sobre como acontecem os fenômenos da natureza? Ou ainda sobre algum outro acontecimento que você observou e ficou curiosa ou curioso para saber como aconteceu? Conte para a professora. Então, tem um espaço abaixo que eles podem escrever, e você também pode variar esse registro. Eu coloquei escrita pensando que é o terceiro ano, que eles já podem ter esses primeiros momentos de escrita ali, né? A gente vai ter crianças de todos os níveis de escrita, mas que pode ser feito com a ajuda do professor, com a ajuda do colega. Então, o colega que sabe escrever pode ajudar o outro, né? Então, para que eles registrem essas curiosidades que eles têm sobre os fenômenos que acontecem na natureza, tá? Responder essas e outras milhares de perguntas e curiosidades nos ajudam a entender que há ciência por toda parte. Então, a gente quer que eles percebam isso. Na verdade, eu, enquanto formadora, quero que você, professor, também perceba isso. Que tudo ao nosso redor é formado por ciência. Acontece através de transformações e de interações entre elementos vivos e não vivos, né? As pessoas que investigam, buscam resposta para perguntas como estas e outras que desvendam os mistérios da natureza, do corpo humano, do universo, são chamados de cientistas ou pesquisadores. E eu trouxe aqui para vocês, então, alguns famosos que fizeram grandes descobertas. Thomas Edison, e uma das suas invenções foi a lâmpada, né, a lâmpada elétrica. A Berta Lutz, que ela observava o comportamento dos anfíbios na natureza, e ela fez uma pesquisa sobre isso, e aqui nesse QR Code, ou no link que eu vou mandar para vocês, você tem uma animação, né, um desenho animado que conta um pouco da história dela, para vocês mostrarem para as crianças e para que elas percebam, assim, que foi através de uma observação que ela foi pesquisando, tá? E duas cientistas bem atuais, que é a Esther Cidreira Sabino e a Jaqueline Góes. Elas fazem
parte da equipe que fez o sequenciamento do genoma do novo coronavírus. Então, são cientistas bem atuais, que as crianças vão fazer ligação rapidamente com o contexto que a gente está vivendo. E o que é esse sequenciamento do genoma do coronavírus? Por que elas foram tão importantes, né? E aqui eu trago uma explicação do que vem a ser isso. Para que serve fazer o sequenciamento desse vírus, né? Ou de qualquer outro vírus, né? Entre as principais utilidades de se mapear o genoma de um vírus está em ajudar a entender o percurso da transmissão e o tempo em que ele está presente em determinada região ou país. Ao desvendar o histórico do coronavírus, autoridades e pesquisadores podem adotar as medidas adequadas para tentar conter a sua disseminação. Então, quando fala desse sequenciamento, eles entendem como que esse vírus se comporta, qual é o clima que ele gosta, que ele vai se desenvolver melhor, qual é o clima que pode enfraquecê-lo e outras questões que a gente sabe que ajuda bastante, né? Então, ajudou a entender o vírus e a pensar em situações como o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o distanciamento, entre outras, né? E que no frio ele vai se desenvolver mais rápido, no verão ele acaba enfraquecendo e tantas outras coisas que a gente sabe que foram importantes para conter a disseminação do vírus. Tá? Então, essas duas cientistas ali, elas foram importantes nesse sentido. Tá? Naquele material lá que eu falei que eu vou mandar para vocês, que tem algumas observações que é só para o professor, que não consta aqui no caderno do aluno, tem uma observação sobre essa atividade aqui. Porque essa atividade eu trouxe 3 cientistas conhecidos, mas lá tem uma sugestão de ampliação de atividade que você pode trazer outros, inclusive alguns que as próprias crianças se manifestaram ali nas primeiras atividades, nas primeiras perguntas que vocês fizeram sobre a curiosidade deles, e, enfim, qual é o rumo que levou essa conversa. Então, você pode trazer outros cientistas, outras descobertas, outras curiosidades para conversar com eles, tá bom? Os cientistas e pesquisadores, além de descobrirem ou inventarem coisas importantes para a humanidade, como esses exemplos que a professora mostrou, eles podem ser cientistas que usam o conhecimento para proteger a natureza, pois conhecem as ações humanas que interferem e prejudicam no meio ambiente dos seres vivos. E daí eu também trago os biólogos, né? Esses biólogos, eles são uma especialidade de pesquisadores que trata específico da natureza e que percebe essas relações e ajudam a gente a entender por que é importante a preservação, por que a gente tem que cuidar, por que quando a gente mata uma espécie, a outra acaba se tornando praga, enfim, tantas outras coisas que a gente já conversou nos nossos momentos de ciências, né? Então, essa atividade 1 é uma atividade introdutória, que, como eu falei para vocês, né? Você faz essa primeira atividade, percebe as curiosidades das crianças, traz para próximas aulas mais alguns cientistas, mais alguns pesquisadores que você julgue importante, que sejam interessantes para as crianças, para daí a gente entrar naquela trilha que eu comentei com vocês, a trilha que eu denominei como meus hábitos e costumes, tá? Então, para iniciarmos o primeiro caderno de ciências, vamos brincar com a trilha Meus Hábitos e Costumes, que as instruções encontram-se no verso. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Então, é essa daqui, que eu já apresentei para vocês, né? E as instruções estão no verso ou está num outro documento, porque você está recebendo ela em PDF, né? Além disso, vamos relembrar quais são os elementos bióticos e abióticos da natureza, pois vamos ter que identificá-los durante o jogo. Então, tem uma imagem aqui para você fazer uma conversa com as crianças, para você relembrar com eles quais são os elementos bióticos e abióticos, que a gente já viu nos cadernos anteriores, mas é muito comum e muito normal as crianças terem esquecido, então precisar relembrar, ou algumas que não conseguiram entender o conteúdo quando você não estava próxima deles, né, com os cadernos deles estudando na casa deles. Tá? Então, observem a imagem e escreva no quadro quais são os elementos bióticos e abióticos que consegue ver. Então, eles vão escrever aqui quais são os elementos bióticos, né? E quais são os abióticos, né? Então, ali, a água é um ser vivo? Não, é um ser que não tem vida, então ele é abiótico. As pedras lá no fundo do rio, elas têm vida? Não, são elementos abióticos, então eles também vão no quadro do abióticos. E o que a gente percebe de ser vivo aqui? Os peixes, a vegetação, né? Então,
são os seres vivos que a gente consegue identificar para a gente colocar nos elementos bióticos, tá bom? Então, essas observações que vocês vão fazer com eles. Se você sentir necessidade de que precisa ampliar, você pode trazer uma outra imagem com outro quadro desse e ampliar essa atividade para que eles percebam, né? Uma imagem que tenha outros seres vivos e também tem elementos abióticos para eles identificarem. Ou também, de forma mais lúdica, vocês podem sair até o pátio da escola com uma fichinha de cada um e eles vão escrever. O que a gente percebe aqui no pátio da escola que são elementos bióticos? E o que a gente percebe aqui no pátio da escola que são elementos abióticos, né? Então, você também pode ampliar essa atividade fazendo isso, tá? Agora sim, você está preparado para iniciar o jogo, porque o jogo vai precisar que eles identifiquem o que é biótico e abiótico, né? Então, por isso essa atividade ali de falar sobre isso, sobre eles. Junte-se com um ou mais colegas para jogar e use o espaço abaixo para registrar as tarefas que você terá que realizar durante o percurso da trilha, tá? Então, a trilha consiste no seguinte, então esse espaço aqui é para eles registrarem, né? Fazerem. E vai funcionar da seguinte forma. Então, a trilha consiste no seguinte. Então, tem a trilha, eles precisam de um dado e precisam de um marcador. Eles vão jogar. Então, aqui é o início. Começa aqui embaixo. Aqui é o início. Né? Então, eles iniciam o jogo, andam a quantidade de casas, e quando cai num número, eles vão pegar uma cartinha. Então, vamos dizer que eu caí na casa 4 ali, que é uma cor laranja. Então, eu pego a cartinha laranja, tá? E vou ler o que está escrito nela. Então, registre no espaço, qual espaço? Esse espaço aqui da letra C, que é uma folhinha de caderno. No espaço da atividade 2, um lazer que você faz com a sua família. Então, ele vai registrar isso, tá? Continua andando, vai pegar uma outra atividade, caiu na casinha do verde, do azul, desculpa, do azul escuro. Então, registre na casa, na atividade 2, também nesse espaço, 3 ações que você faz durante o dia. Então, também, e ele vai registrando essas ações. São coisas que têm a ver com hábitos e costume das crianças, que vocês já vão entender qual é a intenção desse jogo aqui para esse caderno. E assim ele vai fazendo até o final, tá? Você também pode fazer isso de forma não só entre trios, fazendo um grupo maior, mas que eles registrem esses hábitos e costume deles, né? Todos esses costumes e hábitos que você anotou acima se originam de costumes e hábitos de diferentes povos, pois o Brasil é um país bastante miscigenado. Então, a gente fez tudo isso para eles perceberem que eles vão ter hábitos de diferentes povos, né? Porque, como fala aqui, o Brasil é um país bastante miscigenado. E aqui está com asterisco, porque lá naquele material do professor está pedindo que você procure no dicionário com eles e expliquem para eles o que vem a ser um país bastante miscigenado, tá? Então, você vai fazer isso lá com eles para eles entenderem. E é uma forma da gente fazer uma ampliação vocabular com eles também, né? Os principais grupos que formam o povo brasileiro são os indígenas, os africanos, imigrantes europeus e asiáticos. E é sobre um desses povos que vamos estudar, sobre os povos indígenas do Brasil, pois muitos dos nossos hábitos e costumes descendem deles. Porém, com a tecnologia, o consumismo e a vida cheia de afazeres, nós não percebemos mais isso. E os povos indígenas têm muito a nos ensinar. Então, a gente vai perceber ali, em todos aqueles registros que as crianças fizeram, que alguns daqueles hábitos são hábitos indígenas, tá bom? E as cartinhas levam as crianças a perceberem isso também, tá? Daí a gente vai falar um pouco sobre os povos indígenas, né? Então, os povos indígenas habitam em território brasileiro muito antes dos europeus iniciarem a colonização no Brasil. Mas como eles chegaram até aqui? Então, muito antes de falar que o Brasil foi descoberto, porque o Brasil não foi descoberto coisíssima nenhuma, né? Como a gente viu no texto inicial, ele veio para ser colonizado, mas já não foi descoberto porque os indígenas já estavam aqui. Então, uma das teorias é de que eles chegaram até aqui, né, sobre o povoamento das Américas, afirma que
Os primeiros humanos chegaram na região ao cruzarem o Estreito de Bering. Estudos de arqueologia dizem que grupos humanos acompanhando manadas de mamute, um tipo de elefante já extinto, teriam passado pelo estreito, iniciando assim a ocupação das Américas. Então, esse estreito, que aqui mostra dentro do quadradinho, é um estreito que tem a passagem, que passa da Ásia, né, para a América do Norte. Os indígenas brasileiros não são formados por um único povo. Na verdade, o Brasil é composto por diferentes etnias indígenas e são delas que originam muitos dos nossos costumes. Então, daí a gente explica para eles um pouquinho como que uma das teorias de como os indígenas já estavam aqui quando Cristóvão Colombo chegou e diz que descobriu, né, as terras, as Américas, e a gente também mostra que não existia só uma cultura, existia vários povos com culturas diferentes e costumes diferentes. E são deles que originam muito dos nossos costumes, né? Que a gente também tem isso que a gente acaba não percebendo. Com a ajuda da professora, leia as informações sobre os hábitos e costumes dos indígenas do quadro abaixo. E quando identificar algum que você anotou durante o jogo, da trilha Pinte-os. Então, aqui algumas imagens dos indígenas, para eles perceberem que as pessoas se pintam de forma diferente, usam ornamentos de forma diferente, então que eles não são iguais, né? Para a gente já ir quebrando esse estereótipo de dizer que índio é tudo igual, que existe uma única etnia, e não é verdade, existem muitas etnias. Então, aqui tem algumas informações, né? Olha só. Então, a professora vai ler e eles têm aquelas informações que eles registraram, cadê? Aqui nesse bloquinho, tá? Sobre o jogo. Então, eles vão ver o que dessas informações que são originárias da cultura indígena que eles também têm. Então, olha lá. O cupuaçu, o caju e a farinha de mandioca. O hábito de comer frutas e peixes são algumas das influências culturais indígenas da culinária brasileira. Então, alguém escreveu alguma coisa sobre isso? Né? Então, tem algumas das cartinhas que falam assim, uma comida ou alimento que você come com frequência. Então, qual alimento que eles comem com frequência? Talvez alguma fruta, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 3 ações que você faz durante o dia. Então, tudo isso vai trazer elementos para a gente ver o que da cultura deles, né? O que do dia a dia deles que tem a ver com a cultura indígena. A vontade de andar descalço foi um outro hábito que herdamos dos indígenas. Geralmente, quando chegamos em casa após um dia inteiro de trabalho ou estudo, a primeira coisa que fazemos é retirar o calçado e ficar um certo tempo descalço. Muitas pessoas têm o hábito de sempre andar descalços quando estão em casa. O hábito de tomar banho todos os dias e até várias vezes ao dia herdamos dos indígenas. O uso de ervas medicinais para tratar doenças. Você ou alguém da sua família tem o costume de tomar um chazinho quando não se sente bem? O lazer né, faltou uma letra ali, brincadeiras desculpa, não faltou não. O lazer com brincadeiras como peteca, perna de pau e outras que você viu ou verá nas atividades de história e geografia. Então, algumas, quando eu pergunto do lazer ali, se aparecer alguma daquelas brincadeiras, a gente sabe que isso que foi uma herança indígena. E, de repente, você pode ampliar esse quadro, trazer outras coisas que a gente sabe que nós herdamos dos indígenas, mas a partir disso, o que eles identificaram naquele quadro que eles preencheram? E daí eles vão pintar lá naquela lista de coisas que eles colocaram, tá? Para complementar essa atividade, visitem a exposição da turma do 5º ano sobre a cultura indígena e em seguida converse com sua turma sobre aquilo que você achou interessante e sobre os novos conhecimentos que a exposição lhe trouxe. Anote suas percepções. Então aqui, ó, tem até um asterisco que a turma do 5º ano, até esse ponto, eles estão fazendo as atividades bastante parecidas com o do 4º ano. Então a sugestão é que vocês visitem ou que vocês de repente façam junto essa exposição, que é mostrar fazer uma exposição com esses costumes que nós temos, né? Então, que nesse material lá do professor, ele tem algumas outras sugestões para falar para vocês. Então, o que você quer fazer com a turma do 4º ano? Ajudar a fazer a exposição ou somente visitar? E daí as crianças vão ter, depois disso,
mostrar, né, os conhecimentos que eles tiveram e anotar as percepções deles sobre isso, tá? Esses povos, né, os povos indígenas, eles têm sido alvo de muitos ataques de madeireiros e mineradores e outros que buscam ocupar suas terras para o agronegócio. Então, o povo indígena tem sido muito atacado, né? E aqui algumas imagens, né, de uma etnia da floresta sendo destruída, né? Queimadas, invadindo esse espaço da reserva, tá? E por isso que a gente trouxe eles aqui, né? Eles são chamados de guardiões da natureza. Você imagina por quê? O que será que eles vão falar para vocês quando você fizer essa pergunta, né? Que eles são os guardiões da natureza. Os indígenas convivem com os recursos naturais vivos e não vivos, de maneira sustentável. Por isso, eles têm muito a nos ensinar, pois a forma com que eles se relacionam com a água, o solo, a floresta e os animais, não agride o meio ambiente e o planeta Terra como um todo. Ouça a leitura do trecho retirado do livro Coisa de Índio. Então, eu trouxe um trechinho do livro Coisa de Índio para mostrar para vocês como que os indígenas eles se relacionam com a natureza, né? Como eles veem a natureza. Os povos indígenas têm um grande respeito pela terra. Eles a consideram uma grande mãe que os alimenta e dá vida, porque dela tiram todas as coisas que precisam para sobreviver. Os índios sabem que um determinado espaço de terra só pode ser cultivado por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, a fim de permitir que as plantas nasçam, cresçam de novo e o descanse. Então, eles lidam com a natureza dessa forma. Por isso que eles estão aqui há tanto tempo, né, há milhares de anos, e a natureza não foi destruída, né, ele estava intacta, na verdade. Quem começou a destruir isso foi o homem não indígena, que são homens de outras culturas que têm interesses em explorar as terras e as madeiras, enfim, né, todo esse espaço que é preservado. Aqui um exemplo, né? Então, vejo que as mulheres Iquipengue do Parque Indígena do Xingu fazem para preservar e demonstrar respeito pela natureza. Então, essas mulheres, elas têm um vídeo aqui para vocês colocar para eles assistirem, eu vou mandar o link também para vocês. Elas vão até a natureza, na floresta, elas coletam sementes e elas ajudam a recompor a natureza da região, porque elas sabem que isso está sendo degradado, né? Então, você tem uma reportagem que mostra como que elas fazem isso, por que elas fazem isso, elas vendem para um instituto também de preservação e parte dessa semente elas replantam para que a espécie não se extinga, tá? Leia a manchete que mostra o porquê os indígenas são guardiões da floresta. Então, algumas manchetes que mostram isso, né? Por que eles são guardiões? A gente pode chamá-los de guardiões. Então, olha só. Estudo comprova que as terras indígenas barram o desmatamento e são essenciais para manter a floresta em pé. Porque, como a gente viu nessa imagem acima e em outros que vocês podem pesquisar, se não tem uma reserva indígena, eles invadiriam tudo, né? O ser humano, os seres humanos que não são indígenas não estão preocupados com esse cuidado, com essa preservação. Eles invadiriam tudo. Então, as reservas barram o desmatamento. Então, essas duas exemplos ali das mulheres que fazem coletoras de sementes e esse outro é para mostrar, para explicar para eles e para justificar para eles por que a gente chama eles de guardiões da natureza. Com a ajuda da professora ou do professor, leia a parte da reportagem e assista ao vídeo abaixo para entender como o desmatamento das regiões da floresta no Brasil nos atinge em cheio, e por isso a luta dos indígenas para proteger essas regiões. Então, a gente vai ver uma reportagem que parece que o desmatamento, né, eles está longe deles, que não vai atingi-los, enfim, mas como eles fazem tudo para que isso não aconteça e como isso tem atingido eles. Então, olha aqui, ó, o desmatamento na Amazônia, olha que tristeza ver isso, né, a floresta sendo toda desmatada. A taxa de desmatamento na Amazônia já variou ao longo do tempo por diversas vezes, alternando entre redução e aumento entre as taxas. Mas nos últimos anos, o aumento do desmatamento tem sido
exponencial. Em agosto do ano de 2019, o céu da capital de São Paulo escureceu repentinamente a partir das 15 horas, e esse incidente ficou conhecido como Dia Escuro. O fenômeno chocou a população brasileira e chamou a atenção do mundo para o que estava acontecendo. Naquele dia, além de uma recém-chegada massa de ar frio que formou nuvens densas e pesadas, o evento também contaria com a chegada da fumaça dos grandes incêndios das florestais, que consumiram a floresta amazônica. A uma centena de milhares de quilômetros de distância dos estados amazônicos até a Grande São Paulo, fazendo chover água preta dos céus no mês de agosto. Além desse incidente, no dia 10 de agosto de 2019, ficou conhecido como o Dia de Fogo, o qual produtores rurais da região norte do país teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar pontos ao longo da floresta tropical. No dia 11 de agosto, o Amazonas declarou estado emergencial e calamidade pública. Tá? Então, vocês podem ver essa chuva preta nesse vídeo aqui, mostrar para as crianças, inclusive, né, como que foi isso. Então, foi uma situação que aconteceu lá com o desmatamento e que teve reflexo lá em São Paulo. Né? Isso é inter-relação, isso é estar interrelacionado. Né? A gente não pode achar que uma ação é isolada, né, que não vai acontecer nada além daqueles limites, muito pelo contrário. Então, aqui mostra um pouco dessa chuva, tá? Converse sobre o que leram na reportagem e assistiram no vídeo e juntos combinem uma forma de realizar o registro das informações mais relevantes dessas duas reportagens, não essa que eu acabei de ler e essa que complementa, que é o vídeo que mostra essa chuva negra. Como que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão fazer em forma de desenho, vocês vão escrever, vocês vão fazer vídeos sobre isso, enfim. Pensem numa forma para fazer o registro dessas percepções das crianças. Observe as imagens e registre coletivamente o elemento biótico e abiótico que está sendo poluído ou contaminado, a interferência humana no espaço, as consequências para o ser humano e demais seres vivos. Então, aqui eu trouxe algumas imagens que tem elemento biótico ou abiótico. Então, mostra aqui, né? Qual é a ação humana para essa imagem aqui? Né? Então, a ação humana é que está sendo... os mineradores têm usado, degradado o solo, né? Então, o elemento aqui, no caso, é um elemento abiótico, é o solo que a gente está analisando aqui nessa imagem. E qual é a ação humana? A ação humana é que eles estão destruindo a floresta e os mineradores estão escavando e consequentemente causa as consequências disso. Vai causar erosão, vai enfraquecer o solo, vai deixar o solo enfraquecido, vai ter deslizamento de terra. Então, essas são as consequências, tá? Para as crianças escreverem aqui. Uma outra situação, aqui, elementos bióticos ou abióticos. Então, aqui a gente pode analisar, por exemplo, aqui, na verdade, aqui, ó, a gente pode pensar nos seres vivos que moravam nesse espaço. Eles vão para outros espaços, eles vão invadir um ecossistema de um outro ser vivo, vai ter desequilíbrio ambiental, né? Então, a gente também pode fazer essas relações, né? Aqui. Quais são os elementos bióticos e abióticos que estão sendo atingidos? Então, elementos bióticos podem ser os peixes que têm o seu habitat nesse rio, e o elemento abiótico, a água, por exemplo. Né? Então, a gente pode pensar na água e qual é a ação humana? O lixo jogado de forma totalmente desordenada e irresponsável nos rios. E quais as consequências de um lixo na água para os peixes que estavam ali? Eles vão morrer, vai acabar extinguindo, né, aqueles peixes daquele lugar. Ou ainda, as pessoas vão pescar aquele peixe e vão se alimentar de peixes contaminados que vão gerar doença. Então, essas são as consequências, tá? Que as crianças vão fazer as relações aqui. Claro, gente, que eu tô falando isso para vocês, porque a gente tá aqui nesse momento em que eu tô explicando qual é a intenção das imagens e o que a gente quer com isso, tá? Mas vocês não vão fazer isso, vocês vão fazer vocês vão fazer uma mediação, aguçando as crianças, levando eles a perceberem. Vamos fazer dessa forma aqui, tá? Então, aqui,
os elementos bióticos e abióticos. Quais são os elementos bióticos dessa imagem? E quais são os elementos abióticos, né? O que a gente, olhando para essa imagem, qual é a ação humana que está aparecendo aqui, né? E quais as consequências dessa ação humana? Então, a gente vai fazer as perguntas e as crianças que vão nos responder, né? Aqui nesse caso, agora eu explicando para vocês, professores, a intenção é que as crianças percebam que o elemento que está sendo analisado aqui é o ar, que é um elemento abiótico, e esse ar contaminado pela ação humana, que é essa fumaça das indústrias. Então, essa fumaça traz consequências. E quais as consequências? Doenças respiratórias, o ar poluído, que mais que pode acontecer? Poluir toda a região, né, e afetar a vegetação, as espécies que estão ao redor desse espaço, tá bom? E aqui mais um, né? Quais são os elementos bióticos da imagem? E quais são os elementos abióticos? Então, a gente pode colocar como elementos abióticos essa plantação que está aí. E quais os elementos abióticos? O solo, né? E qual é a ação humana que está acontecendo aqui? Eles estão jogando agrotóxicos na plantação, porque quanto mais agrotóxico, mais produção. Eles não se importam, né? Os grandes agropecuaristas, eles não se importam se tem um agrotóxico que é prejudicial para a saúde a longo prazo, porque a gente sabe que os agrotóxicos não são prejudiciais automaticamente. Eles são a longo prazo, trazem um prejuízo para a saúde humana, então a gente acaba não percebendo e não relacionando com os agrotóxicos, né? Então, aí a gente tem a ação humana de agrotóxicos nessa plantação, e as consequências disso são efeitos para a saúde humana, né? Esses problemas são denunciados pelos indígenas em seus territórios e ao redor deles. Não há essa abundância de lixos, mas o desmatamento, as queimadas e o uso de agrotóxicos afetam as pessoas e todo um ecossistema. Então, eles não tem lixo dessa forma como a gente viu nas imagens aqui, lá ao redor das reservas indígenas, mas tem sim muita queimada, muito desmatamento e agrotóxicos, porque existem plantações ao redor das reservas indígenas, como a gente viu lá naquela reportagem, as reservas ainda acabam barrando esse desmatamento, eles desmatam, eles usam a madeira e eles transformam esse espaço em pastagem para gado ou ainda em plantações, né, grandes plantações. E isso afeta todo um ecossistema, eles estão ali ao redor, mas os indígenas sentem os efeitos dentro das suas reservas. Vamos ver alguns exemplos de como o povo indígena do Parque Nacional do Xingu sofre com isso na Amazônia. Então, aqui eu trago um pedacinho do mapa do Brasil, né? E ali mostrando aonde que esse território indígena do Xingu se localiza, né? Que é ali no Mato Grosso. Trago uma foto real, né? De uma dessas povos que estão dentro dessa reserva. E a gente também pode ver uns espaços sendo degradados ali perto, né? Então, na região do Nordeste do estado do Mato Grosso, na porção sul da Amazônia brasileira, localiza-se o Parque Nacional do Xingu. O parque tem como objetivo a proteção ambiental e da população indígena. O Parque Nacional do Xingu abriga 16 etnias diferentes. Então, veja bem, não existe só uma etnia dentro do parque, existem 16, que falam mais de 16 línguas. Criadas em 1961, durante o governo de Jânio Quadros, foi resultado do trabalho dos irmãos Vilas Boas. Então, esses irmãos Vilas Boas foram 2 irmãos que eles adentraram esse espaço dos indígenas e ajudaram para a criação dessa reserva, de que aquele espaço fosse como que se diz? Fosse criado, né? Fosse criado como uma reserva, para que as pessoas não pudessem entrar, e tem a defesa da FUNAI, né? Então, aqui tem um asterisco, porque lá no material que eu vou mandar para vocês, do professor, ele tem um link, e lá tem um filme que conta um pouco dessa história dos irmãos Vilas Boas, tá? Só que esse filme é um filme para subsídio do professor.
professor, tá? Não é um filme para levar para as crianças, não é adequado para as crianças o filme, mas é um filme que conta a história, então o professor pode assistir, tá? Então, reforço para vocês, não é um filme para levar para as crianças em sala de aula, é um filme para subsidiar o professor e entender como que se criou essa reserva do Xingu, tá? Desde o final dos anos de 1990, são verificadas no parque queimadas em fazendas agropecuárias que ameaçam atingi-los. E o avanço das madeireiras começou a chegar perto dos limites do parque. O desenvolvimento da agropecuária em torno deste trouxe consigo a poluição das nascentes dos rios, que abastece a região. Atualmente, a maior ameaça à sobrevivência das tribos indígenas são os grandes projetos de infraestrutura, e em especial a usina de Belo Monte, que também tem um asterisco, que tem um link no material de classes, para que vocês possam entender um pouco mais o que vem a ser essa usina Belo Monte. Tá? Após a realização da atividade 6 e 7, organize uma exposição na escola, para a escola e familiares, com base nas informações das imagens abaixo, alertando para algumas questões como: por que tanto os agrotóxicos? Quais as consequências disso tudo para o solo, para o ser humano, para o ecossistema? Então, olha só, atividade 6 e 7. Vamos relembrar aqui o que diz a atividade 6. A 6 a gente identificou nas imagens quais são as interferências humanas nesses espaços. E a 7 a gente falou que existem problemas que são denunciados pelos indígenas e que esses problemas têm afetado a aldeia do Xingu, né? Então, eles ajudam a gente a entender quais as consequências disso para o solo e para o ser humano, tá? Assista um vídeo sobre o problema dos agrotóxicos na reserva do Xingu e relacione com as questões acima. Então, acessando esse QR Code ou link que vai para vocês, esse vídeo, ele é um trecho desse vídeo todo que diz assim, o nome do vídeo é Para Onde Foram as Andorinhas? Porque os animais começam a sumir da reserva e tudo isso tem consequência com essas situações que estão acontecendo ao redor dela, tá? Mais especificamente, eu trouxe o trechinho do vídeo que fala sobre os problemas dos agrotóxicos. Então, os agrotóxicos estão sendo passados lá fora da reserva, mas o ar está sendo poluído e o ar está trazendo veneno para dentro da reserva. E isso está trazendo consequências e eles mostram isso, tá? Daí aqui tem uma imagem também para ajudar, né, no subsidiar o professor nessa exposição. Tá? Então, a partir disso, vocês vão pensar numa exposição que vai trazer alertas, né, sobre essas questões dos agrotóxicos, essas questões da poluição do ar, essas questões que a gente trabalhou até agora. Observe na sua região uma relação de elementos bióticos e abióticos. Represente com desenho e, se perceber ações humanas que estão interferindo nessa relação, registre também. Veja um exemplo. Então, a Aimee, ela fez esse registro para mostrar, para eu trazer de exemplo para vocês, né? Então, ela tirou foto de um rio, né? Então, aqui é o rio, e aqui uma foto mais aproximada, né? Que é desse meio ali, e ali ela percebeu os pássaros, mais lixo, ali na água, né? Muito lixo ali na água. Então, a partir dessas observações que ela fez um desenho e ela foi identificando, né? Ela diz que é o rio próximo da casa dela e ali ela percebe os elementos bióticos, quais são os girinos, os pássaros que estão ali e quais os elementos abióticos, né? Os lixos, os elementos abióticos não, qual é a ação humana que está naquele lugar e que está interferindo, né? Que é a poluição pela sacola plástica e ela aponta alguns, tá? E daí alguns elementos abióticos, que é o solo, que é a água, né? Então ele fez esse desenho. Então a ideia é que as crianças observem ao redor da sua casa e do bairro, enfim, e façam esse registro, um registro parecido com esse. Não parecido, né? Mas que tenham essas ideias. Aqui tem um espaço para que eles façam esse registro. Aí a gente falou um pouco da aldeia lá do Xingu, que está lá no Mato Grosso, né? Mas eu queria só trazer uma informação rapidamente aqui para vocês, né? Que fala assim: as atividades do caderno mostraram um pouco das relações dos indígenas do Xingu com a natureza. Mas você sabia que em Piraquara tem 2 comunidades indígenas? Daí eu trago a aldeia Araçaí
que fala um pouquinho sobre elas, e o povo indígena que tem, né, os das etnias Guarani e Caigangue, que tem ocupado essa floresta metropolitana, estadual metropolitana em Piraquara. Então, um pouquinho sobre eles aqui, que tem restaurado um espaço que eram deles e que foi concedido agora pelo governo estadual, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar mais algumas coisas sobre isso. Tá? Então, a gente finaliza a atividade com uma atividade avaliativa, é essa aqui de eles fazerem o desenho. E só uma observação abaixo ali das comunidades que nós também temos em Piraquara e que eles têm muito a nos ensinar, e quem conhece as escolas que têm proximidade ou que têm estudantes que estudam das aldeias, percebem essa relação que eles têm com a natureza, tá bom? Então, esse é o caderno, as atividades do caderno do 4º ano, me coloco à disposição, caso alguma atividade não tenha ficado clara, caso vocês não tenham entendido alguma coisa. É importante que vocês se coloquem, sim, como aprendiz e vejam o caderno, não vão para a sala de aula com dúvidas, não vão para a sala de aula sem entender alguma coisa, porque se vocês não entenderem, automaticamente as crianças também não vão entender, tá bom? Qualquer coisa vocês sabem que podem me chamar, que eu estou à disposição para atender vocês, seja na sala de aula, seja na hora atividade, conforme a necessidade de cada uma e cada um de vocês professores, tá bom?